Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos mapear de forma simples, direta e esquematizada os principais fundamentos da educação nacional, tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na LDB. E se você está se preparando para concursos da área de educação ou quer dominar a legislação educacional, esse vídeo é para você. Já deixa o seu like e se inscreve no canal e vem comigo. Para começar, precisamos entender o coração da legislação educacional brasileira, ou seja, a conexão entre a Constituição Federal de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que é a Lei 9.394 de 96. Elas juntas definem toda a estrutura da educação, garantindo a base jurídica de tudo que acontece nas nossas escolas. Certo? Então, a gente vai começar analisando a Constituição Federal de 88, especificamente nos artigos 205, 206 e 208. Inicialmente, vamos começar a falar sobre o artigo 205, onde está o direito à educação. Então, esse artigo ele estabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. A educação deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É isso que diz esse artigo, certo? Então, esse artigo ele é uma pedra angular do sistema educacional brasileiro. Ele não apenas declara que a educação como uma garantia universal, mas também distribui as responsabilidades e define os objetivos centrais do ensino no país. E para dominar esse artigo, é necessário desmembrá-lo em 3 eixos principais. O primeiro é a universalidade, é o direito de todos. Então, o que é que diz sobre isso? A Constituição ela estabelece que a educação é um direito inerente a qualquer cidadão. Ponto. Isso significa que o acesso deve ser garantido, independente de raça, classe social, idade ou condição. Ah, porque fulano é preto. Tem direito. Ele é deficiente. Tem direito. Ele já é idoso. Tem direito. Certo? O segundo eixo é a responsabilidade compartilhada. Né? As bancas, elas costumam frequentemente tentar confundir vocês aí, afirmando que a educação é um dever exclusivo do Estado. E isso é completamente falso, porque o artigo 205 estabelece uma responsabilidade dividida. Então, é dever tanto do Estado, com a obrigação legal e financeira de estruturar o sistema, construir escolas, contratar professores e garantir a oferta de vagas, isso baseado no princípio do direito subjetivo, que a gente vai ver mais na frente. O dever da família, ele vai muito além de comprar material escolar. Né? A família ela tem a obrigação legal de matricular a criança a partir dos 4 anos, que é o início da educação básica obrigatória, e acompanhar sua frequência e desenvolvimento durante a vida acadêmica toda até o final do ensino médio, né, que é aos 17 anos. A falha nesse dever pode, inclusive, configurar crime de abandono intelectual, ou seja, eu não vou matricular meu filho, eu não quero matricular. Isso pode ser crime. E existe também a colaboração da sociedade. A comunidade, ela não é apenas uma espectadora, ela participa ativamente da escola por meio da gestão democrática, né? Integrando conselhos escolares, conselhos do Fundeb e associação de pais e mestres. Então, com esses 3 eixos, a gente consegue definir as responsabilidades. Podemos dizer também que existe uma tríplice finalidade da educação, já que a educação brasileira ela não tem o objetivo de ser puramente conteudista ou tecnicista, né? O texto constitucional ele exige que a escola entregue 3 resultados indissociáveis na vida do estudante. O primeiro dele é o pleno desenvolvimento da pessoa. Ou que isso quer dizer?
que é a formação integral humana. Envolve tanto o lado cognitivo, quanto físico, quanto emocional, ético e cultural do aluno. A escola ela deve enxergar o estudante como um ser completo. O segundo seria o preparo para o exercício da cidadania. Então, a escola, ela não é um espaço só para passar conteúdo. Ela é um espaço onde o aluno aprende a conviver em sociedade, compreendendo as leis, respeitando a diversidade e tornando-se consciente de seus direitos e também deveres para atuar no mundo, mas atuar de forma crítica, não apenas alienada. E o terceiro seria a qualificação para o trabalho. Nessa qualificação, não se trataria apenas da forma da mão de obra barata, né? Ensinar só exercer uma determinada profissão. Seria dar ao estudante ferramentas intelectuais e práticas para que ele consiga se inserir, se adaptar e evoluir no mundo do trabalho de forma digna. Então, fechado essa parte, né, do que é educação, que é o dever do Estado, tudo isso a gente vai começar agora a falar lá no artigo 206, que são os princípios do ensino, certo? Então, no artigo 206, nós temos os princípios que são aprofundados e até ampliados lá na LDB. Lá na LDB tem mais princípios, porém, aqui na parte da Constituição se destaca o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Né? Esse princípio ele é muito importante porque ele estabelece a garantia de vaga e acesso não apenas pela metade, né, como uma obrigação feita por metade do Estado. Ele, além de garantir o acesso, ele tem que garantir a permanência do aluno na escola. Então, para que esse acesso seja efetivo, ele tem que ser equitativo, ou seja, o Estado não pode criar barreiras discriminatórias, seja econômicas, sociais, de gênero, de raça, né, para dar entrada na escola pública. Então, pode ser negro, pode ser pobre, pode ser rico, qualquer pessoa tem direito. E todas as crianças, a partir de 4 anos, elas devem ter vaga assegurada perto de sua residência. Por que isso? Para poder facilitar o acesso, porque imagine, eu tenho alunos que moram longe da escola. E como é que eu vou conseguir que meu aluno vá para a escola se eu dificulto, né, botando ele numa vaga longe? Outra forma seria os mecanismos de permanência. Então, matricular o aluno não basta se ele abandonar a escola, né? Seja por fome, por falta de transporte ou ausência de recursos. Então, é por isso que esse princípio ele fundamenta os programas tipo de material didático, transporte escolar, alimentação, que é a merenda, e assistência à saúde. E uma parte que a gente tem que explicar bem é que, assim, é sobre equidade. Equidade em vez da mera igualdade. Né? Então, para garantir a permanência, o sistema precisa tratar os desiguais de forma desiguais na medida de suas desigualdades. Tá, eu não entendi nada do que é que você quer dizer com isso. Então, bora lá. Eu tenho um aluno que ele é pobre, a família dele não trabalha, os pais estão desempregados, eles fazem bico, não tem alimentação diária decente. E como é que eu vou fazer esse aluno que ficar na escola se a família está precisando que ele trabalhe? Então, eu vou garantir, através de uma bolsa de estudos, Bolsa Família, tipo, isso, com merendas, para poder garantir que ele permaneça, que ele não saia por conta das adversidades. Então, eu tratar aquelas pessoas que estão em pé de desigualdade
de uma forma diferente para que ela possa atingir a igualdade. O princípio é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ele assegura a liberdade intelectual, a diversidade de pensamento e a autonomia pedagógica no ambiente escolar. Então, ele veda qualquer tipo de doutrinação única ou censura prévia. Então, o que é que isso quer dizer? Que nenhuma corrente pedagógica pode ser imposta de forma exclusiva pelo Estado. Então, eu posso ter escolas que sejam mais aproveitem mais a teoria construtivista, outras mais tradicionais, outras mais montessorianas, e eu não posso proibir, certo? Então, esse princípio também, ele garante a livre circulação de ideias, sejam elas políticas, filosóficas, religiosas e científicas, porque para esse princípio, o ambiente escolar, ele deve ser um espaço de debate plural, promovendo o pensamento crítico e o respeito às visões divergentes, certo? Então, ele vincula-se à liberdade de ensinar e de pesquisa, permitindo ao professor escolher a melhor abordagem metodológica para alcançar os objetivos curriculares. Outro princípio seria o da gestão democrática do ensino público. Então, o que é que esse princípio traz? A Constituição, ele determina que a administração das escolas públicas, elas devem ser participativas e descentralizadas. Prestem atenção nessas duas palavrinhas, porque ela tem que envolver toda a comunidade escolar, certo? Então, esse princípio, ele aplica-se obrigatoriamente às instituições públicas de ensino. Se na prova estiver que engloba o ensino privado, está completamente errado. As escolas privadas, elas seguem regras de gestão próprias do seu modelo próprio de negócio, tá? Embora elas devam respeitar a legislação geral. E quanto ao mecanismo de participação dessa gestão democrática, ele se materializa na prática por meio de quê? Então, através da construção e da constituição dos conselhos escolares, conselhos municipais, estaduais de educação, colegiados com representação de professores, funcionários, pais, alunos e comunidade local, os grêmios estudantis, que são espaços de organização e representação dos alunos, projeto também político-pedagógico da escola, ele tem que ser construído coletivamente por toda a comunidade escolar, né? E não imposto de cima para baixo, porque quem sabe, quem conhece a realidade de cada escola, da sua escola, é a sua própria comunidade. Então, não tem como alguém lá da parte de cima que não está vendo aquela realidade construir algo, né? E outra coisa que faz parte da gestão democrática é o processo de escolha de diretores. Então, nas diferentes redes de ensino se adotam eleições diretas, ou seleção por mérito, ou sistema mistos para afastar a indicação meramente política partidária. Então, o que é que a gente pode falar sobre esse artigo? Na forma da lei, a Constituição, ela fixa os princípios, mas delega aos estados, distritos federais e municípios a aprovação de leis específicas para regulamentar, tá, como essa gestão democrática vai funcionar em suas respectivas redes de ensino. Vimos o artigo 206, agora a gente vai para o artigo 208, que fala das garantias constitucionais do Estado, certo? Então, o que é que esse artigo ele traz? Ele transforma o princípio do direito de todos em garantias estatais acionáveis, ou seja, eu posso cobrar resultados práticos do poder público. A primeira tem a ver com a educação básica obrigatória e gratuita. Então, houve uma mudança na Constituição, né, que antes a idade era de 7 anos em diante para ser obrigatório, e com a emenda constitucional 59/2009, que mudou a redação, ampliou a faixa de obrigatoriedade e estabeleceu deveres claros para a família e para os gestores das escolas públicas.
Então, a gente sabe que hoje a faixa etária obrigatória é dos 4 aos 17 anos, compreendendo obrigatoriamente a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Mas apenas a creche, que é de 0 a 3 anos, fica fora da obrigatoriedade de matrícula pelas famílias, embora o Estado tenha o dever de ofertar vagas para quem solicitar, certo? A gratuidade também, ela é extensiva, ou seja, ela não é restrita de 0 a 17 anos. A Constituição garante expressamente a oferta gratuita para todos os que tiveram acesso à educação na idade própria, ou seja, que não tiveram, na verdade, né? Porque são como EJA, os supletivos. Então, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a oferta irregular importa para o Estado responsabilidade de autoridade competente, certo? Então, o que é que isso significa? Que se eu, Estado, não ofereço vagas para a matrícula de escola e garanto essa matrícula permanência, eu vou responder perante a justiça por responsabilidade de criminal, inclusive, certo? Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o atendimento educacional especializado, que também está no artigo 208, né? E ele é fundamental para a educação inclusiva e estabelece a forma como o Estado deve atender os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, né? Então, o que é que diz no artigo 208 lá sobre isso? Ele diz que a legislação ela adota o modelo inclusivo, ou seja, a regra é matricular o estudante na escola comum, regular, convivendo com os demais alunos, e não segregá-lo em escolas exclusivamente especiais. As instituições especializadas, como eu posso dizer, elas atuam de forma complementar ou suplementar, então não como forma exclusiva, certo? Então, o AE não substitui a classe comum, preste atenção nisso, porque pode ser questão de prova. Ele ocorre, em via de regra, no turno oposto, em salas de recursos multifuncionais, oferecendo aí sim tecnologias assistivas, ensino de libras, brailles e adaptações do currículo, certo? Assim como a escola regular, o AE, ele deve também ser oferecido gratuitamente em todas as etapas da educação básica. Não é só na educação infantil, não é só no ensino médio, nem no fundamental, em todas. As cruciais desse artigo 208, a gente tem que trazer aqui a progressiva universalização do ensino médio. Então, o Estado, ele deve expandir e melhorar continuamente a oferta gratuita do ensino médio até alcançar a totalidade populacional. Ou seja, até que todos os alunos que estejam dentro da idade ou não, né, a depender da pessoa, possa estar matriculado, ter vaga para todos, certo? A garantia de atendimento em creche para a escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, ou seja, o acesso à pesquisa, à criação artística, ensino superior, ela deve ocorrer segundo a capacidade de cada um, sem privilégios ou barreiras de renda. Ou seja, hoje todos precisam passar pelo Enem para ter acesso ao ensino superior, independente de condições financeiras, raça, crença religiosa. O que muda é a questão do pagamento. Então, para aqueles que estudaram em escolas públicas que têm um determinado problema de renda, aí pode-se garantir a gratuidade da inscrição. E quem tem condições paga.
né? Outra, outra garantia também é a oferta do ensino noturno regular, né? Ou seja, existem alunos que não podem estudar durante o dia porque trabalham, então eles têm essa garantia de que à noite ele possa ter turmas e cursar normalmente a escola no turno noturno, sem ser excluído, né? Porque essa sensação de exclusão, se eu não posso estudar, eu estou sendo excluído. E essa não é a função do Estado. A função do Estado é justamente o contrário, garantir que esse aluno, né, que esse indivíduo, esse cidadão, se sinta incluído na escola, com a garantia de sua vaga e a garantia de sua permanência. Ainda dentro do artigo 208, a gente precisa trazer o que é o direito público subjetivo, porque além de ele estar na Constituição, ele também está reiterado no artigo 5º da LDB, e é um dos temas mais cobrados em provas e concursos da educação, além de ser fundamental para a prática pedagógica e também jurídica. Mas bora lá, o que é que significa, né, na prática, direito público subjetivo? Então, para entender o termo, a gente vai precisar desmembrar sua estrutura. Então, primeiro a gente precisa entender o que é direito subjetivo. Direito subjetivo é algo que eu tenho o poder legal, a lei me dá poder para eu ir atrás de algo. Então, é o poder legal que a lei confere a uma pessoa de exigir que outro cumpra um dever ou uma obrigação. Então, deixa de ser um mero desejo ou meta do governo e passa a ser um bem jurídico exigível de forma direta. Então, o Estado ele tem que fornecer a vaga. Se não fornece, eu posso cobrar dele via judicial. Né? Então, por que a obrigação recai sobre o Estado? Ele é um direito garantido a toda a sociedade. Então, em termos práticos, a Constituição não apenas diz que a educação é importante, ela dá ao cidadão uma chave de acionamento contra o Estado caso a vaga na escola seja negada. Então, eu sou pai, mãe, tio, conheço alguém que precisou de uma vaga e não conseguiu na determinada escola, eu vou ao judiciário, solicito uma liminar para que o Estado, o governo, garanta essa vaga naquela determinada escola. Então, a quem se aplica, né? A Constituição, ela é cirúrgica ao delimitar onde incide essas garantias máximas. Então, aplica-se aonde? Ao ensino obrigatório e gratuito. Ou seja, a educação básica obrigatória, que é dos 4 aos 17 anos, que compreende a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, além do EJA. Tá, mas e a creche de 0 a 3 anos? Que não existe a obrigatoriedade da matrícula. Mas lembra que eu falei para vocês que existe o dever do Estado de garantir a vaga? Então, embora a creche não seja de matrícula obrigatória, a jurisprudência, né, ou seja, o judiciário lá do STF, no tema 548, fixou que o Estado tem o dever constitucional de oferecer vagas em creche, podendo ser exigido, inclusive, judicialmente isso. Então, se eu tenho uma criança que precisa de uma creche, eu não consigo vaga, eu posso acionar o Poder Judiciário para garantir essa vaga. Mas quem é que pode ir lá no Judiciário pedir isso? Então, o artigo 5º da LDB, ele lista expressamente quem tem a legitimidade para acionar o Poder, né, Judiciário contra a falha do poder público. Primeiro, o próprio cidadão. O aluno, se for maior de 18, se não for, representado por seus pais ou responsáveis legais. Grupo de cidadãos, associações de bairro, organizações sindicais e entidades de classe como a OAB, por exemplo, todos eles podem solicitar, além, claro, do Ministério Público, que é fiscal, então ele tem que estar ali em cima, né, do estado, do município,
para que cumpra-se isso. Então, ele tem também essa legitimidade. E a Defensoria Pública. Então, esses são os principais atores. Além disso, o MP ele pode ajuizar ações civis públicas e pedir mandados de segurança para obrigar um Estado ou um município a abrir vagas, inclusive até construir escolas. O Ministério Público, ele percebeu, ele viu que está deficitário a escola, não tem escola suficiente, eles podem entrar com uma ação pedindo para exigir que o Estado ou o município construa uma escola em uma determinada região, certo? Mas, tá, entrei no judiciário, consegui a vaga, mas o que acontece com o Estado? Não acontece nada? Tem consequências jurídicas, sim. A partir do momento em que eu entro com ação judicial, que eu tenho a declaração de direito público subjetivo, retira do prefeito, do governador, o secretário, a desculpa de falta de verba. Não fiz porque eu não tenho verba. Não. E sabe o que é que vai acontecer? Ele vai responder por crime de responsabilidade. O artigo 208, parágrafo 2º da Constituição, determina que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. E nessa responsabilidade ele pode até perder o cargo. Tá? Então, a justiça, quando se entra, né, com esse pedido judicialmente, com pedido de liminar, as decisões geralmente são rápidas, né, que determina que o aluno matricule de imediato, sobre geralmente pedido de pena diária, ou seja, se você não matricular essa criança imediatamente, a cada dia que você deixa de matricular, de garantir essa vaga, você vai pagar uma multa, certo? E aí, o que é que acontece? O Estado continua teimando, não faz, não dá. No judiciário pode-se pedir o bloqueio de verbas públicas. Então, há muita responsabilidade do Estado, sim. E aí, o que é que a gente pode dizer, então, sobre o direito público subjetivo? Que significa que a vaga escolar não é um favor, nem uma promessa de campanha do prefeito ou do governador. É uma dívida do Estado. Se a vaga não existe, a família não precisa esperar. Ela pode ir à defensoria ou ao Ministério Público e exigir a vaga na justiça. Gente, essa foi nossa aula de hoje sobre os artigos constitucionais que abordam a educação, que dão base, né, para a nossa educação. Espero que tenham gostado. Compartilhem com os colegas para que, assim como você, ele possa estudar e também ser aprovado nesse concurso, ok? Até a próxima aula.